Já voltamos do intervalo e eu continuo a minha entrevista com Egídio Garolha, superintendente da FEComércio aqui no estado do Acre. E a gente estava conversando aqui no intervalo que ele é de São Paulo, é do Bexiga e tal. E São Paulo agora, Egídio, atravessa aí a maior crise hídrica da sua história. E constatou-se atualmente, né, que o problema não é em função da falta de chuvas, é também, mas é um problema administrativo, né, do governo do estado. Esse problema da falta de energia, do apagão aqui no Acre, ele também pode ser um problema, então, de administração, de má gestão desses recursos, dessas hidrelétricas, como é? Sim, são vários os fatores aí que a gente precisa observar inicialmente, né? Então temos que separar isso aí num modelo bem cartesiano, dividir o problema em tantas partes quantas forem necessárias. Essa é a primeira situação. Então nós temos algumas situações aí que interferem. Pode ser problema efetivamente de estrutura, pode ser a ausência ou a necessidade de construção de estações ou subestações de transmissão e de distribuição. Nós podemos ter algum problema também relacionado ao consumo excessivo nas regiões que não estão produzindo energia elétrica, até porque a nossa energia produzida aqui em Rondônia ela não é utilizada somente aqui, ela é colocada no mercado atacadista de energia elétrica. Então essa quantidade produzida ela é vendida para as distribuidoras, enfim, para essas instituições aí que cuidam da transmissão, da distribuição da energia elétrica. Por outro lado, também é como aconteceu um tempo atrás, pode ser que por conta da demanda houve a necessidade de transferir uma quantidade maior de energia elétrica da nossa região para manter a estrutura da região sul, sudeste do país funcionando. Isso ocorrendo é óbvio, né? Reduz-se aqui o consumo para enviar aquela quantidade produzida para outras cidades. Mas também são hipóteses, isso aí tem que ser estudado, tem que ser verificado, para que haja veracidade nisso e que as informações possam ser passadas para a sociedade, para os empresários, de uma maneira bem clara e transparente. Egídio, a gente falou bastante sobre o apagão, vamos mudar agora de alho para bugalho. Vamos falar sobre esse corte de 30% que o governo federal ameaçou fazer no Sistema S e no Sebrae. Como você interpreta essa atitude? Na verdade, a necessidade agora está levando ao governo federal a adotar todas essas políticas de contenção, de ajuste fiscal, né, de arroxo mesmo. Né? Então é uma situação interessante. No que diz respeito ao Sistema S, o Sistema S ele é formado por todas aquelas instituições que fazem um papel secundário do Estado. Então, onde o Estado não atua, o Sistema S faz o papel. Então, no caso do comércio, nós temos aí o SESC e o SENAC. No caso da indústria, nós temos o SESI e o SENAI, assim também o SEBRAE, a Sicop, também das cooperativas, dos transportes, né, da agricultura. Então, são várias as instituições que cuidam do desenvolvimento de qualificação de mão de obra, de formação de ensino, de mercado de trabalho, de lazer, entretenimento, saúde. Né? Então, esse é o que compõe o Sistema S. Então, esse ajuste ele tem uma característica interessante. Os recursos utilizados pelo Sistema S, incluindo aqui no caso o SESC e o SENAC, esses recursos eles vêm de uma contribuição compulsória da folha de pagamento das empresas. Então todas as empresas elas recolhem ali 2,5% da sua folha de pagamento bruta, né, para que seja utilizado pelo Sistema S. Então em torno de 6 a 8 bilhões de reais, esses 30% aí vão representar. Então o que acontece? Esse recurso ele é compulsório, mas ele não é imposto. Ele não cai nas contas do governo federal, ele não entra para o Tesouro Nacional. Ele simplesmente passa direcionado, no caso, para a Receita Federal, anteriormente era para o INSS. Agora, com a junção de ambos, passa ali pela Receita Federal, que cuida de distribuir. Mas não é um recurso federal oriundo de imposto, é uma contribuição que o empresário dá para o desenvolvimento das atividades dos seus componentes de Sistema S. Então, reduzir em 30% esse repasse, mais nos parece confisco do que efetivamente uma situação que seja vinculada a algum imposto. Então o confisco passa a ser observado dessa maneira. Alguns detalhes são importantes. A Constituição Federal, principalmente o 149, que cria esse tipo de contribuição, ela é bem clara que isso é para atender os interesses de uma categoria profissional, de uma categoria da economia. Então vejam só, a utilização disso aí, inclusive a apropriação desses 30%, muito também tem a ver, não sou jurista, né, mas seria muito interessante a observação disso, que beira a inconstitucionalidade. Se arbitrariamente alteramos as regras da Constituição para atender os interesses em um determinado momento, nós estamos alterando a nossa Constituição com muita facilidade. Isso feito
E a insegurança, a instabilidade jurídica que se prega vai ser muito grande. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Por sorte, por esses dias aqui, atrasou-se um pouco a remessa desse mecanismo lá para o Congresso Nacional para aprovação e afirmou-se também que medidas mais brandas serão tomadas. Independente disso, mais branda ou menos branda, nós teremos problemas. Bom, muito obrigado pela sua participação, Egídio. A gente termina a nossa entrevista. Ele estava conversando comigo antes de entrar aqui, que ele pegou o microfone e falou que queria fazer uma dupla sertaneja comigo. Poxa, vai ficar para a próxima, a gente combina, entendeu? Eu trago o violão e a gente faz aí um Tião Carreiro e Pardinho. O que você sugere? Pronto, você traz o violão, eu trago a viola de 10 cordas. Então, fechou. A gente vai para um rápido intervalo de novo, mas não saia daí que daqui a pouquinho a gente volta. E ainda tem muita coisa para acontecer no programa, tem mais uma entrevista, tem muito assunto ainda.